Olá, ouvintes, bem-vindas ao Bem Bruxonas, o podcast do M de Mulher sobre as coisas místicas que rodeiam o nosso mundo. Eu sou a Lígia Helena e eu tô aqui com o Lucas Castilho, nosso jornalista especialista em astrologia. E aí, minha gente, como vocês estão? E com a Masumi Suginoshita, que é astróloga, terapeuta integrativa e a astróloga do horóscopo diário do M de Mulher. E aí, Masumi? Oi, astromigos, como tá essa lua cheia, escorpião? Olha o spoiler. Ó, toda semana a gente tá aqui pra falar sobre o que tá rolando no céu da semana. A gente vai responder perguntas, a gente vai falar sobre todas essas coisas místicas. Então, mande suas perguntas pra gente pelas redes sociais do M de Mulher, no Instagram, no Facebook, no Twitter. Pode mandar, a gente caça a sua pergunta lá pra responder aqui. Mande seus comentários, as suas críticas que a gente pode ler no ar. Essa semana a gente vai falar sobre trabalho. Como é que a astrologia pode ajudar na carreira? Dá para fazer mapa astral do seu ambiente de trabalho? É legal fazer mapa astral dos seus coleguinhas? Dá pra saber quando você vai ser demitido? Ou quando você vai ter um aumento? Vamos tirar essas dúvidas. Mas, Sumi, como é que é essa relação aí de astrologia e trabalho e carreira? Astrologia, trabalho e carreira é o seguinte. Mercúrio rege as nossas atividades intelectuais, tá? Então, criatividade, raciocínio, expressão, isso faz parte do trabalho, do dia a dia do trabalho, né? A gente pode considerar todos os planetas na hora de avaliar trabalho, mas assim, considerando os mais do dia a dia, os mais práticos seriam Mercúrio, Saturno, que tem a ver com o nosso propósito, senso de responsabilidade, e aí você pode ver os outros planetas, né? Então, o Sol, identidade, Vênus, a forma que a gente tem de se relacionar com as pessoas, se a gente gosta de fazer um trabalho mais sozinho, um trabalho mais em grupo. Então, acho que você pode associar coisas que são suas, que tem a ver com o trabalho na leitura de mapa. Uma pessoa que está assim, perdida na carreira, querendo definir a profissão, ou até assim, alguém que está pensando, vai fazer vestibular e não sabe muito bem para onde correr. O mapa astral pode ajudar a definir, a entender melhor? Definitivamente. Definitivamente. Venham fazer leitura de mapa, galera que está prestando vestibular. Não, dá para ver sim, porque não é que na leitura você já vai falar assim, você veio aqui para se tornar engenheiro, vai fazer casinhas. Estou vendo dentista no seu mapa. Não. Exato. Adora um dente você, né? Estética. Não é isso. É que você lembrando a pessoa... Leitura de mapa é isso, né? Você lembrar a pessoa daquilo que ela já sabe lá no fundo, mas às vezes tem um pouquinho de medo de assumir. Mas, por exemplo, isso já tá cravado? Por exemplo, no meu mapa tá... Lucas, você vai ser esteticista. É isso? Eu acredito que não. Eu acredito que não. Assim, a gente faz as escolhas, a gente usa a nossa criatividade para exercer os nossos talentos. No mapa tem os seus talentos. E aquilo que você veio expressar aqui, posso dizer assim, se você acreditar nisso, sua função, sabe? Como se a gente fosse um grande grupo de bichinhos, uma fauna, flora aí, onde cada um tem o seu papel a cumprir. Da forma que você vai fazer isso... é com você. Tá. O mapa consegue pôr uma luz aí e indicar algumas possibilidades. Exato. Falando em possibilidade, vai de acordo também com o quanto você está aberto para as possibilidades, essa variedade de coisas que você pode exercer no seu trabalho. Tá. Nos últimos tempos, as pessoas têm falado muito sobre a coisa do propósito, né? De trabalhar com um propósito, encontrar um propósito na vida. E aí quando você consegue amarrar o que você faz para ganhar dinheiro com o seu propósito na vida, as coisas podem ficar mais gostosinhas. Como é que os astros podem ajudar a gente aí nessa busca? Encontrar o propósito. Olha, como que eles ajudam? Agora, com Saturno e Plutão em conjunção, eles estão meio que te forçando a entrar no seu propósito. Tem isso. Né? Porque, e principalmente a galera que nasceu há 35 anos atrás, elas estão sentindo isso com mais força, assim. É hora de abrir mão daquele caminho que você tinha calculado para você, para seguir o fluxo e deixar acontecer, tá? Então tem isso, tem o trabalho que os astros fazem, vamos dizer assim, entre aspas, que já vão empurrando a gente num sentido. A parte que a gente pode fazer é olhar para o nosso Saturno.
e olhar para que casa ele está. Propósito não está necessariamente ligado a trabalho em si. Pode estar. Sim. Você pode olhar para os planetas que tem no seu mapa para ver as qualidades que você tem, as ferramentas que você tem e usar aquilo no seu trabalho, para você não se forçar a fazer coisas que estão fora da sua natureza, né? Os astros, eles vão te empurrar pro seu propósito? Todo Sim. mundo vai ser empurrado? Sim. Se você não achar naturalmente? Sim, em algum momento você sente a pressão. Ou aos 28 anos de idade, Hello, retorno de euzinho. Saturno, ou dependendo desses trânsitos mais fortes, de Saturno e Plutão em Capricórnio, quando ele fala assim, chega, gente, vamos fazer o que a gente veio fazer aqui, vamos todo mundo se organizar para cumprir seu papel ou função, mas de um jeito positivo. Respondeu a pergunta, é isso? Eu não sei se... Acredito que sim. Eu fico só pensando o que a gente tem que fazer para entender esse empurrão dos astros. Porque tem gente que luta contra, certo? Então, Por Exato. medo. É por... verdade. Mas é violento, né? Tipo o metrô era de pico. Você vai ser empurrado pra dentro. Então, esse empurrado pode ser uma demissão. Pode ser você não se dar bem no seu trabalho. Sabe quando você insiste? Não é naquele sentido de insistir positivo, de superação, perseverança. Não, é ficar teimando em um negócio que não tá dando certo mesmo, assim, Uma coisa sabe? bem taurina, né? Então, a gente já faz isso. Então, enfim, eu posso falar isso porque eu sou taurina. Mas, isso. Porque tem a outra pressão, né, gente? Que é a pressão dos boletos a pagar, das contas que no fim do mês... A astrologia leva em conta isso? Conciliar os boletos com aquilo que a gente veio fazer. Então, mas aí tem a arte da entrega. É você confiar que as coisas vão acontecer de um jeito harmonioso. Então, por exemplo, mas como que eu vou largar isso? Se eu não tenho, como que eu vou pagar minhas contas? Gente, a fatura do meu cartão de crédito fecha no primeiro decanato, não E dá. aí vem a compreensão capricorniana, que é o seguinte, nada acontece no tempo que você quer. Acontece no tempo que precisa acontecer. Uhum. Então, o lance é não ficar insistindo em coisas que não estão dando certo e se abrir para outros caminhos. Preste atenção aos convites que vêm, sei lá, não ache que só porque você descobriu o que você quer fazer, que aquilo vai mudar de uma hora para outra. Você vai exercendo uma função, em paralelo você vai fazendo a outra, e vai chegar um momento em que você vai poder exercer aquilo de uma forma plena. Ou não, de repente você descobre que você gosta do seu trabalho, você ressignifica aquilo que você faz hoje, para você poder fazer essas outras coisas que você vê como propósito. Às vezes, eu não tô falando que todo mundo é assim, mas se você tem Saturno na casa 4, que é a casa da família, às vezes o seu propósito é aprender a fazer a família do seu jeito. Não está necessariamente ligado ao trabalho. É se dedicar mais Essa a essa parte, parte. dos vínculos. E aí o trabalho pode ser só um negócio que vai te dar o sustento. dinheiro para você conseguir realizar a sua família. Exato. Maravilha. Exato. E era uma conversa que a gente tava tendo até antes de começar a gravar o podcast, de que você estava me falando que uma galera que você conhece escolheu o dinheiro em vez de escolher algo que gostava de fato. E passado um tempo, essa galera tá tipo... Você sente uma angústia. O que eu tô fazendo da minha vida? Tô ganhando um monte de grana, sou tipo gerente, diretor e etc. Mas não tô feliz, não é isso que me faz bem. Que é essa coisa de você ficar apegado e não deixar Plutão e Saturno agir na sua vida. Porque você consegue ficar segurando lá aquele emprego, mas você sofre por dentro. Plutão é assim, ou você cede ou ele te quebra. Eita. Pesado. Eita. Pesado. E eu acho que a gente repara, assim, nos sinais. A gente tenta... A gente fala, não é comigo, não. Tem Mas a isso. gente sabe quando a gente precisa fazer uma mudança de fato, né? Então. É que dá medo, né? Tudo que envolve Plutão dá medo. Sim. E aí, aquele passo lá de fé, aquele passo de confiança que você tem que ter em si mesmo. Ou até, assim, encarar as coisas de forma mais positiva. Pode ser que você fique um tempo sem grana. Pô, é normal. Se você for, por exemplo, trocar de carreira mesmo, tá? Porque você sentiu essa pressão.
é como se você fosse começar novamente, tipo um estagiário. Só que você vai ter uma bagagem que você vai poder aplicar nessa nova fase. Ou seja, você vai crescer mais rápido. Não vai ser como começar. Porque outro dia uma pessoa perguntou isso pra mim. Mas, aí eu vou levar 5 anos de novo pra crescer? Não. Você tem toda essa experiência e tudo aquilo vai fazer sentido no fim. E uma coisa que eu super acredito é que a gente precisa fazer uma movimentação. A partir da movimentação, as coisas de fato vão mudar. Sei lá, você quer mudar de carreira? Vai tentar fazer um curso aí. Você vai conhecer uma pessoa que vai mudar a sua vida. Você vai... Você tá se mostrando. A partir do momento que você se mostra, que você sai daquela inércia, as coisas acontecem. Pelo menos pra mim sempre foi assim. Exato, se abrir, exato. É se abrir. Para as possibilidades, né? Exato. Não vai ser do jeito que você acha que vai ser, mas é esse primeiro passo aí que você falou. E você falou sobre as pessoas que nasceram há 35 anos, que sentem essa mudança. E aí tem essa questão aí dos millennials, né? Os millennials. Os millennials. Aqui nessa mesa todo mundo é millennial. Eu sou millennial? Que ano você nasceu? 83. Você é millennial. Eu sou millennial, o Lucas é millennial. E nós, millennials, a gente tem uma má fama no trabalho, né? As pessoas dizem que é difícil de trabalhar, que a pessoa entra no trabalho já querendo ser presidente da empresa. Não fica achando, muito tempo nas empresas. Não tem paciência para quem tá começando. Quer dizer, mesmo a pessoa que tá começando não tem paciência. O que os astros falam sobre isso? Essa relação aí de nós, millennials, com o trabalho? Nós somos uma geração que questiona as coisas. Começa por aí. A gente tem muitos planetas passando por Sagitário. Tá? Então, o Urano passando em Sagitário falando o quê? Gente, é muito legal que vocês estão fazendo isso desse jeito, mas não é assim. Eu não acho que é assim. Seja assim. Ah, mas você tem uma solução? Não, eu só acho que não seja assim. Então, começa por aí. Então, a gente já é mais rebelde com as ideias. O que eu acho excelente. Né? E acontece esse duelo de gerações, esse choque de gerações por causa disso. Então, se essa geração anterior conseguisse olhar para isso com beleza, sabe? Do tipo, olha só, eles vieram para renovar com novas ideias. Eles não têm Que é a função do jovem também, né? Oi? A função do jovem. A função do jovem, É que, gente, nós millennials já não somos mais tão os jovens, né? Não somos mais os estagiários que estão entrando para trabalhar. Acho que ainda tem estagiário millennial. 20 anos... até 96, mais ou menos 97. A pessoa de 96 já tem 23 anos. Já? Aham. Pois 23. Nossa. Gente. Os millennials, hoje em dia, eles estão aqui, essa parte intermediária da carreira, eu imagino. Não são ainda, alguns, obviamente, são os CEOs, né, das empresas, mas a gente está aqui nessa fase gerencial, no meio da carreira, no momento. Então, eu acho que a geração que veio antes da gente veio para preparar território, assim, aquele território mais bruto. Que dizem que a gente é meio mimado, né? A geração de milênios. Porque a gente já teve tudo quando a gente nasceu. Mas será que a gente não teve isso para a gente poder trabalhar outras questões durante esses anos? Essas coisas mais sutis. Então, por exemplo, não é mais só sobrevivência no sentido de comer, dormir e cuidar da saúde. Porque essa geração anterior à nossa teve Saturno em Virgem, que pegou bastante no pé na questão da saúde. Lembra quando a gente era criança? Que sempre, tipo, as capas das revistas falavam de pressão alta, sei lá, essas coisas assim. Sim. Nossa maior preocupação hoje não é só isso. A maior doença de hoje é a depressão. Sim. Né? Não é mais aquela coisa física, bruta. Sim. A gente veio cuidar de questões como meio ambiente, que você precisa já ter um outro tipo de raciocínio de longo prazo, ter uma sensibilidade para cuidar dessas coisas, que elas têm a ver com sobrevivência, sim. Muito tem a ver com sobrevivência. Só que já exige um outro tipo de pensamento, de quebrar algumas estruturas que funcionaram na época deles. Entendi. Não sei se faz sentido isso. Sim. E tem como explicar isso na astrologia. Eu tenho uma pergunta que talvez seja um pouco polêmica, que é a seguinte: o quanto é ético você fazer um mapa astral do coleguinha, do chefe, das pessoas que te rodeiam no trabalho? Olha, eu conheço gente, tá? Que na hora de selecionar alguém, por exemplo, para trabalhar na casa dela, ela olha o mapa das pessoas. Eu conheço gente assim. Que faz essa análise. Que faz essa análise. Eu acho que é. E eu também, quando eu
eu tive equipe, quando eu trabalhava em publicidade, não é que eu, na hora de contratar, olhava para o mapa das pessoas. Não é isso. Mas se eu sei de algumas características, eu pergunto sempre, né? Eu não vou lá vasculhar os documentos da pessoa para ver o mapa dela. Eu acho que se existe um acordo, se existe um esclarecimento e um respeito, eu acho que pode ser válido. Porque, por exemplo, a pessoa que tem Mercúrio em Escorpião, ou a pessoa que tem Mercúrio em Touro, ela vai agir de forma completamente diferente no trabalho. Se você usar essa leitura para deixar a pessoa mais à vontade, para ela exercer aquilo que faz parte da natureza dela, eu acho que é super válido. Só não pode entrar preconceito e julgamento. É aí que tá. A pessoa tem que ter liberdade de escolha para ver o que ela quer fazer. O que eu posso fazer é o seguinte, se eu vejo que a pessoa... Então, voltando para aquele exemplo do Mercúrio em Touro. Se eu vou explicar o que eu preciso que a pessoa faça, eu preciso ser pragmática. Se a pessoa tem Mercúrio em Sagitário, eu preciso mostrar o sentido que tem por trás daquilo. Se a pessoa tem Mercúrio em Escorpião, ela pode ser um pouco mais reservada, mas isso não significa que ela esteja desmotivada. Ela só é mais na dela. Então... usando a astrologia não para julgar, mas para entender melhor e acolher mais a necessidade do seu funcionário, eu acho que pode ser super válido, mas desde que seja uma coisa aberta. E para a própria pessoa, o indicado é ela olhar mesmo o Mercúrio dela para entender quais são as potencialidades dela e quais são as dificuldades dela no trabalho? Isso. É um bom lugar para se começar, porque você não vai entrar em questões tão pessoais, assim, tão profundas no ambiente de trabalho, né? É aquilo que você tem a oferecer, é aquilo que a pessoa vai... É uma troca intelectual que tá rolando lá. Não é, gente, vamos fazer terapia em conjunto. Você pode fazer isso numa sessão mais... uma vez por mês, ter aquele conversa do feedback e tal. Aí você considera a lua, não sei o quê. Mas no dia a dia, acho que o Mercúrio já tá de bom tamanho. Então, para o empregador, o ideal seria olhar, então, para o Mercúrio. Então, se a pessoa tem Mercúrio em Gêmeos, o melhor é não contratar, né? Ai, que horror! Brincadeira, gente. Se o recrutador pedir a sua certidão de nascimento, desconfie. Talvez ele queira fazer o seu mapa astral. Não, mas é sério isso que a Masumi falou do preconceito. A astrologia, às vezes, é muito criticada por ela ter às vezes, ter esse tom de preconceito com certos signos, etc. E de discriminação. E, gente, a gente tá nesse mundo pra não discriminar as pessoas. Exato. A gente tá pra aceitar as diferenças e conviver com elas. Mesmo se a pessoa for geminiana. Compreender, gente. Compreender. A astrologia é pra compreender e não pra julgar, não pra discriminar. A única vez que eu fiz isso... eu acabei namorando com essa pessoa, então... Nossa, então vou discriminar todo mundo que sabe conseguir alguém. Sabe, um crush. Sabe aquele signo que você acha que odeia? Pois então, case com ele. Amo de paixão. Temos mais dúvidas de trabalho e astrologia? Cara, eu acho assim... Eu queria saber o quanto eu devo tomar decisão baseado nessas questões astrais, assim, no trabalho. Decisões? Decisões. Vou aceitar esse emprego? Vou sair desse emprego? Vou pedir aumento? Dá pra confiar, se entregar? Então, é o seguinte. Por exemplo, quando você arranja um emprego, você pode fazer um mapa do dia em que você começa aquele trabalho, por exemplo. Uia. Quando você abre uma empresa, você pode fazer um mapa da empresa. Mas... A sugestão que eu tenho é o seguinte: faz o que você sente, depois você olha para o seu mapa para entender aquele momento. Porque se você ficar caçando data, horário, isso aqui, você está tentando controlar uma coisa que, sinceramente, está fora do seu controle. Você vai ter alguns aprendizados que você vai ter que fazer, e não é você escolhendo o dia. Eu conheço gente que faz, acho que muita gente faz isso. Até em numerologia, trocar o nome lá, porque aí eu vou ter mais sucesso. Enfim, eu acho que o tiro sai pela culatra, entendeu? As empresas que eu abri, ou as datas em que eu mudei de consultório, eu abria o mapa e tinha lá, às vezes, dificuldades financeiras. Eu não tive dificuldades financeiras, mas eu tive muitos aprendizados relacionados a esses assuntos. Então, é mais uma coisa para você analisar do que para você usar para basear suas decisões nisso. Para se defender. Beleza. Olha. Né? Olha. Então tá.
Ok, Masumi. Então vamos para a segunda parte do nosso podcast, que a gente vai comentar sobre os trânsitos do céu dessa semana. Essa semana que começou na segunda-feira, 20 de maio. Não sei se você está ouvindo a gente em 20 de maio depois, mas enfim. Nessa semana que começou em 20 de maio, nós temos lua cheia em Escorpião. Eu, que sou leiga, olho isso e penso, todo mundo vai transar. Vai. As Eu espero transas que da sim. semana. Porque As transas da transar faz semana. bem pra saúde, gente. Com Se o quais mundo- signos a gente deve transar essa semana, Masumi? Com os escorpianos. Ok, Não. sempre. Ó, então, onde começo? Essa semana, se vocês acompanharam os outros podcasts, gente, vai lá, escuta aquele primeiro lá, que o primeiro fala o seguinte: a lua nova em Touro era o momento de começar uma nova construção. A semana passada, com a lua crescente em Leão, a gente tinha que mostrar essas criações para o mundo. E agora, com a lua cheia em Escorpião, chega a hora de avaliar e deixar rolar. Hora Então, da verdade. Hora da verdade. Ok. Vamos olhar para o que funcionou, o que não funcionou. Vamos desapegar de algumas estratégias que não deram muito certo. E, enfim, e com esse flow aí que surgir, tá? A lua cheia é sempre um momento de ampliação. É como se tivesse uma lupa em cima da nossa vida. E no caso de Escorpião, que gosta de ir lá para as profundezas do lixo. Nossa. É bonito, né? Bonito, meio feio e fedido. A gente olha para aquilo que precisa ser depurado, tá? Então, as emoções vão estar mais exaltadas com a lua cheia em Escorpião, só que a gente vai estar meio inquieto, talvez, sabe? Quais emoções? Emoções. Todas? Todas as emoções. Tudo? Como você está, será refletido. É como se você tivesse um espelho gigante na sua frente, mostrando tudo aquilo que precisa ser depurado. Ai, aquele espelho de Um aumento. raio-x, né? Que você vê cravo, espinha, Exato, tudo. Ah, exato. Não fica se criticando, tá? Não é nesse sentido, assim, mas olha para aquilo olha para o resultado de toda essa criação aí que você teve durante essas últimas semanas. Uhum. E aí a gente tem uns trânsitos meio polêmicos aí nesse tempo, em paralelo. Por exemplo. Por exemplo, ao mesmo tempo em que coisas muito positivas podem rolar no nosso trabalho, então a gente tem Mercúrio em conjunção com o Sol, em trígono com Saturno e Plutão em Capricórnio. De novo, eles. A gente está olhando para as coisas, para os nossos desafios que a gente precisa trabalhar por conta dessa lua cheia, só que ao mesmo tempo existe uma mudança rolando, uma forcinha aí te ajudando a ajustar esses pontos. Só que o que acontece? De novo, é aquele papo da mudança, nem sempre é do jeito que a gente gosta. Uhum. Imagina que as suas emoções já estão exaltadas. A gente tem a tendência de culpar o outro pelos nossos problemas quando não existe a lua cheia, tá? Então toma cuidado com isso. Não culpe os outros pelas coisas que você está sentindo. Observe a si mesmo para se transformar. É possível que você sinta que as coisas não estão sob seu controle ou que hajam muitas indefinições. Mantenha calma em vez de ficar tentando buscar solução que nem louco. Porque é um momento de indefinição mesmo. Uhum. Desencana. Aceita. Mas, assim, se todo mundo vai estar com as emoções à flor da pele, a chance de dar uma merda, um rebosteio é muito grande, né? Bastante. Geral. Eu tava tentando falar isso de um jeito meio sutil, mas obrigada por ter resumido com uma palavra só. Usado esse termo técnico. É basicamente isso, assim. As chances de dar problema é alta. São grandes. Uhum. Ainda mais porque Vênus e Urano estão em conjunção em Touro. E o que isso quer dizer? Eu amo que a Masumi olha e fala Vênus e Urano, conjunção em Touro, e a gente com uma cara ela de joga. Nazaré. Nazaré confusa. Confusa. Pra mim parece ser meio óbvio, assim, mas eu vou explicar isso. Ó, Vênus são as relações. Ok. Urano é a libertação. Não Ai, meu só a Deus. libertação mental, é aquela coisa que a gente quer. Que a gente quer viver. Ok. Me deixa ser. Então, quando Vênus e Urano estão em conjunção, a gente quer viver a nossa liberdade nas relações. E liberdade não é necessariamente você separar. Mas pode ser se você estiver preso em uma relação que não está muito legal. Imagina que as emoções estão exaltadas. Você está enxergando claramente o que está incomodando dentro de você. E esses dois estão juntos, é uma boa oportunidade para
acabar com coisas que já estão desgastadas, sabe? Desapegar Sim. mesmo. Terminar um namoro, terminar uma relação de trabalho. Exato, exato. É que aqui a gente fala de renovação. Então, não é necessariamente uma coisa ruim. É uma coisa positiva. Nem todo término de relacionamento é uma coisa ruim, às vezes é muito Principalmente bom. se for com boy lixo, né? Exato, se você tá Exato. num relacionamento que já não tá funcionando, você tá aí há meses, não termina ou não termina, dadadã, muitas vezes esse término não é uma coisa ruim. Exato. Então, assim, se você antes estava com a ideia de fazer isso, agora você vai contor, materializar, você vai talvez colocar isso em prática. Coisas que você estava adiando em relação a rompimentos, é possível que você faça isso agora. Só, de novo, não culpe o outro pelas coisas que você está sentindo. Apenas observe, porque liberdade é uma coisa que existe dentro da gente em primeiro lugar, Uhum. certo? Ninguém tem o poder de prender a gente. É a gente que precisa olhar para a liberdade que existe dentro da gente e viver isso. Ninguém é obrigado a nada. Quer dizer, a não ser que você esteja na cadeia. Mas mesmo assim. Não, tudo bem. Ninguém é obrigado a terminar um relacionamento, por exemplo, só porque os astros estão alinhados desse exato. jeito. Mas, por exemplo, pode ser um bom momento para... eu tô aí incomodada com umas coisas dentro do meu relacionamento, mas eu não acho que é o caso de terminar, mas é um bom momento para eu discutir, colocar pingos nos is. Você pode... Exato, você pode conversar sobre as coisas, porque a gente tem Mercúrio aqui formando um trígono com Saturno. Então, olhar para o que é a sua parte, olhar para a parte do outro e a gente conversar para chegar num consenso, né? Num acordo. Uma DR produtiva. Uma DR produtiva, Mas exato. é possível ter uma DR produtiva no momento que tá todo mundo tão... Porque quando a gente tá com as emoções à flor da pele, a gente não consegue enxergar nada na nossa frente. Porque tá tudo meio embaralhado. Você tá nadando, você não tá vendo o que você tá fazendo. Uma lama de emoções. Então... E aí é um ponto que eu acho importante, assim, que entra no não culpar o outro. É não conversar de forma acusatória. Então, por exemplo, em vez de falar, você tá fazendo isso e eu tô assim, não sei o que e tal, é assim. Olha, eu tô me sentindo assim. Nossa, eu aprendi a usar "eu tô me sentindo assim" há pouco tempo e muda completamente como as pessoas recebem o jeito que você fala. Porque a Exato. partir do momento que você fala que eu estou me sentindo assim, a pessoa não pode tirar isso de você. É como você está. E acho que a compreensão fica muito mais fácil. São dois seres humanos tentando se dar bem, gente. Se você se ama, se aquilo for pra ser, sabe? Não fica tratando o outro como inimigo. Eu vi tem um especial na Netflix maravilhoso, escrevemos sobre ele no M de Mulher, que é o especial da Brené Brown, The Call to Courage, alguma coisa assim, não sei como é que é o título em português, que ela ensina um outro jeito de conversar sobre essas coisas que é muito bom, que é assim, a história que eu tô criando na minha cabeça é essa. Isso. Então, na minha cabeça, eu tô aqui pensando que você não gosta mais de mim porque eu tô gorda. E você não gosta mais de mim porque o biquíni que eu usava há 20 anos não serve mais. Essa é a história que eu tô criando na minha cabeça. E aí a outra pessoa tem a possibilidade o quê? De contar o lado dela. Qualquer história na cabeça dela. Que não é nada disso. Que, na verdade, ela tá com problema no trabalho. Por isso, ela tá sem paciência em casa. E aí, você abre a possibilidade... Olha que maneiras boas de ter DRs produtivas, né? Que é a questão da vulnerabilidade, né? Ela trabalha a vulnerabilidade, a Brené. Ela é maravilhosa. Então, eu acho que quando você fala o que você tá sentindo e o que você tá pensando realmente, sem falar assim, você é o inferno na minha vida, você só estraga a minha vida. Você falar assim, olha, eu tô me sentindo insegura porque eu tô preocupado com as nossas questões financeiras, enfim. Eu acho que quando você não dá atenção pra mim, é porque você está... quando você fala assim, eu invento essa história na minha cabeça, você não tá acusando a pessoa, né? Exatamente. De nada. Você tá se abrindo, na verdade. E se você ama o outro, você não quer que a outra pessoa se sinta mal. Você não quer que ela sofra. Então, você ouvindo aquilo, quando a pessoa tá sendo sincera e se abrindo assim, cara, não tem como você brigar, né? A não ser que você não tenha maturidade emocional. Mas aí, não sei nem se vale a pena ficar junto com a pessoa, né? Porque você precisa ter maturidade emocional para se relacionar. Olha que momento bom para rever tudo isso. Não é? Né? Não é? Você merece mais. É isso aí. Lua cheia em Escorpião. Mais alguma coisa, Massumi, para essa semana? Deixa eu ver aqui. Olha, leveza. Leveza. Marte tá em Câncer. Ah, não, desculpa. Leveza não, Marte tá em Câncer, então não é tão leveza assim.
É mais aprender a se acolher. Sabe o que é autoacolhimento? Não, fala pra gente sobre autoacolhimento. Autoacolhimento é entender quais são as suas necessidades, seus limites e se cuidar. Então, falando de relacionamento e ideias produtivas, não adianta a gente querer esperar que o outro preencha as nossas necessidades, sabe? Que isso acontece bastante também. Se você tá cansado e começar a brigar com outra pessoa, não é a culpa da pessoa que você tá cansado. Você precisa aprender que você precisa, talvez, de uma massagem. Ficar em casa, quietinho, se analisar um pouquinho. De repente, aqueles ciúmes que você tá sentindo, porque Lua Escorpião, controle, né? Aqueles ciúmes que você tá sentindo, talvez seja uma carência sua. Não e é? aí é a hora de se autoacolher. Exato. Fazer terapia, talvez. Ai, fazer terapia Tomar sempre. os florais. Gostamos. Então, gente, olha só. Lua cheia em Escorpião, sentimentos à flor da pele. Hora de terminar ou recomeçar as coisas, certo, Masumi? É esse o resumo? Exato. Deixar rolar. Deixar rolar e se autoacolher. Sim. E achar algo também que te faça feliz, né? Porque agora que Game of Thrones acabou, Oh, meu Deus. a gente precisa substituir o nosso amor de domingo à noite. Olha só, então é isso, gente. Essa semana, esse é o caminho. Então vamos para o nosso terceiro bloco. O nosso bloco preferido? Não sei. É o bloco de perguntas. É um bloco de perguntas. Então, se você está aí ouvindo o nosso podcast cheio de questões relacionadas a trabalho, a amor, a saúde, sua família, sei lá, o seu filho, seu cachorro, manda as perguntas pra gente, astrológicas e místicas, claro, porque senão talvez a gente não saiba responder, mas manda as perguntas pra gente pelas redes sociais do M de Mulher. No Facebook, no Twitter, no Instagram, a gente vai caçar aí a sua pergunta e responder no ar. E a gente tem aqui algumas perguntas. Masumi. Oi. A Fernanda quer saber. Oi, Fernanda. Dá pra acreditar em match de signo quando a gente fala assim, tal signo combina com tal signo? Então, eu falei no outro episódio que... Ou foi nesse episódio que eu falei isso? Que, assim, a única vez que eu... Foi nesse episódio. A única vez que eu discriminei por signo, eu acabei namorando essa pessoa. Então, eu... era uma piada, gente. Era engraçado. Ninguém riu. Então... dá pra acreditar em match de signo? Tem uns aplicativos aí em que você pode filtrar os matches por signo, sabia, né? Tipo, sinastria? Não, assim, você pode falar assim, olha, eu aceito de peixes. Aplicativo de relacionamento. Tipo, pra dar match Bumble mesmo, é assim. tipo um filtro. Você Eu não sabia, faz tempo que eu tô fora do mercado. pode escolher quais signos você quer ver ou não. Então. Só que o match é muito mais do que o seu signo. Então, é o seguinte, depende... Truque. Esse que é o truque. A gente se vincula com a Lua, a gente vê para questões da casa 7, que é a casa dos relacionamentos, a gente vê Vênus. Então, não se limite apenas ao signo, porque você pode estar perdendo uma relação maravilhosa. Sim, mas eu acho que talvez o que ela queira saber, eu não sei, eu quero saber agora. Tem alguns signos solares que... Não tô nem dizendo de match amoroso necessariamente, mas que se entendem melhor, assim. Eu já ouvi falar, por exemplo, que leão com aquário se dá bem, porque um é o oposto do outro, e aí se entendem. Quanto mais bem resolvida a pessoa for, mais ela consegue se entender com os outros signos, tá? Você amplia o leque. Mas, por exemplo, você vai se dar melhor, se você tem o signo de terra, com outros signos que são de terra também. Vocês vão ter aí um ponto de conexão, um ponto de Identificação. Identificação, Então, puxa, eu sou taurina. Com virginiano, com capricorniano, eu costumo me dar bem, porque eu entendo a linguagem deles. Entendi. Canceriano vai se dar melhor com pisciano e escorpiano, porque tem essa linguagem das emoções. Gêmeos, Libra e Aquário, também eles podem se divertir com maior facilidade, sabe? Você acabou de conhecer a pessoa, já consegue falar sobre um monte de coisa. Porque existe essa identificação. Sim, claro. Só que, né? Relacionamento mais profundo que isso. Sim. E Masumi, a gente sabe, acho que nós três aqui, que é tudo um mapa astral de possibilidades para você ver esse match. Mas a maioria das pessoas... Não. E a astrologia, ela tá mais popular do que nunca. Sim.
E rola essa simplificação até para ficar mais fácil a compreensão das pessoas. Você acha que isso é muito ruim? Eu acho, porque você não tá saindo da sua zona de conforto. Você não tá praticando empatia. Eu não vou discriminar alguém por ser de outro país. Por ter outros costumes. Por ter uma outra forma de pensar. Porque todo mundo tem uma coisa legal pra contribuir aí. Então, eu acho que não é uma coisa muito legal. Mas eu entendo que no começo você faça isso. Porque eu fiz isso quando eu era criança. Quando eu tava tentando dar match na minha família. Nos meus tios. Aí você cresce e descobre que tem mais coisas por trás. Exato. Ok. Mas, desculpa. Não, pode ir, por favor. É uma coisa que acho que a gente até falei em outro episódio, acho que no primeiro episódio, dê uma chance pras pessoas. Cara, às vezes é bom você não saber o signo da pessoa logo de cara, saber o mapa astral dela logo de cara. Principalmente no amor. Acho que no trabalho a gente vai fazer um mapa astralzinho, sim. Agora, no amor, dê uma chance. Você vai se surpreender. A Masumi achou o amor da vida dela e... Sim. No signo que ela não gostava. Ok, pode acontecer. A vida gosta de esfregar essas coisas na nossa cara, adoro. né? Quanto mais você fala que não, mais ela vem lá esfregar na sua testa. Lucas, sorteia uma cartinha aí. Ops, vamos lá. Flá. Telecena Cartas agora, voando. né? Vai. Os jovens não conhecem Telecena. Existe Telecena ainda? Existe. Laura Vicente. Uma aquariana pode dar certo com um canceriano? Falando em preconceito astrológico, não. Não, corra, fuja. Brincadeira. Depende de todo o contexto do mapa dela. Mas assim, de cara, pode rolar um estranhamento? Claro. Por quê? Aquário não quer saber muito de ficar entrando nas questões mais profundas, sabe? Por exemplo, terapia com aquariano. Coaching. Não é terapia de ficar olhando pro passado, pra origem da dor e tal. É bom, claro. Eu tô generalizando. Mas ele vai querer fazer coaching, porque coaching é olhar mais pro futuro. É um sinal pra eu terminar com o meu analista mesmo. De repente, né? A gente vê o mapa pra ver qual que é o melhor terapeuta também pra você. Mas assim, canceriano gosta do quê? Vai ficar falando do passado. De como foi legal aquela época. Da mãe. Vai compartilhar as emoções. Vai querer ficar em casa. Aquariano quer ver o mundo. Não é mais desapegado. Mas, de novo, tem todo um mapa aí. Não desista do seu amor por causa de um signo. Até porque um pode aprender com o outro, né? Já que eles são tão diferentes. Porque a gente se atrai por coisas que a gente sente. Não é por conta de um certificado aí chamado mapa astral. Vou sortear mais uma cartinha aqui. Agora a cartinha é do Vini Cavalcante. Ele diz o seguinte, tirando Lua e Sol, eu não consigo entender o que cada planeta rege e sua influência no mapa. Dá pra explicar isso rapidinho? Vini, você já sabe o que é a Lua, o que já é uma coisa avançada. Uhul! O Sol é a identidade e a Lua são as emoções, pra quem não sabe, nossa zona de conforto. Aí a gente tem o quê? Marte, ação. A forma em que a gente faz as coisas, a nossa coragem. Mercúrio, nossas atividades intelectuais. Como a gente se expressa, como a gente pensa, como a gente se organiza. Uhum. Vênus é como a gente se relaciona. Se relaciona com matéria? Com certeza. Se relaciona com as pessoas? Também. Tá? Aí que mais a gente tem aqui? Saturno. Saturno está ligado a propósito. É onde a gente é um pouco mais exigente e crítico também, tá? Então tem que tomar cuidado, dependendo da área que a gente tem Saturno, como é o nosso propósito, como é alguma coisa que a gente precisa aprender a fazer direito, a gente acaba cobrando isso do outro. Mas vamos parar de cobrança e julgamento e vamos olhar para a responsabilidade na questão de Saturno. Porque é que Saturno tem uma má fama, por isso que eu gosto de falar dele, sabe? Eu gosto de Saturno. Plutão são os nossos maiores medos. Por quê? É lá que a gente fala de transformação. E por mais que você seja aquariano, a gente tem os nossos apegos, né? A gente tem os nossos medos. É a nossa área de transformação onde não há controle, onde a gente precisa aprender a usar nosso instinto ao invés da nossa racionalidade. Netuno está ligado à nossa conexão com o cosmos. Eu acho muito lindo, que é a nossa conexão com o nosso espírito, com o que a nossa alma veio trazer aqui. Urano, assim, vamos falar que Netuno é uma conexão mais ampla, com tudo. Nosso sentido de pertencer, assim, todos somos um. Tá. Urano tá ligado à conexão com a nossa alma. Então, aquilo que a gente veio viver aqui. Por isso que Pra fala dentro. de libertação. Uhum. E
Sol, identidade, Sol, passei acho que por todos, né? Júpiter é a expansão de consciência. Então, quando a gente tem Júpiter, o Júpiter no nosso mapa, ele indica aquilo que a gente já sabe fazer meio que bem, assim, sabe? A Lua fala disso, de uma tendência natural a fazer as coisas por intuição, por instinto, mas Júpiter fala de uma coisa que a gente já fez muito bem em outras vidas. Muito interessante. Já com esse resuminho, já dá pra pegar uma astral e dar uma já dá pra brincar no bar. autoanalisada. Dá pra Já brincar. dá pra brincar no bar, é uma ótima definição. Não, sério, astrologia é um ótimo tema pro bar. E um ótimo tema pra puxar assunto com as pessoas. Sim, primeiro date. Sensacional. A pessoa pode nem acreditar, mas ela vai ter muito assunto com você. Vamos pra última pergunta? A última pergunta é do Thiago. Lua em Câncer. Tô ferrado ou não? Não foi essa palavra que ele usou, viu, gente? Lua em Câncer. Primeiro, tenta procurar pessoas que têm lua em signo de água, que você vai se sentir compreendido. Porque se você estiver por perto de pessoas muito pragmáticas ou muito racionais, sim, aí você vai estar ferrado. Mas falando de si mesmo, olhando para si, quem tem lua em Câncer precisa aprender a lidar com as emoções. Câncer é o primeiro signo de água, ou seja, é o primeiro signo que lida com as emoções. É como se fosse uma criança que lida com as emoções. Por isso que às vezes é um pouco difícil, né? Mas se você aprender a lidar com seus sentimentos, você não tá ferrado, você tá super bem na fita, porque você vai ser aquela pessoa acolhedora, aquela pessoa que sabe ouvir, que sabe entender, que sabe se é a hora de dar um bolo ou se é a hora de colocar um cobertorzinho na pessoa que tá meio triste. Ela sempre vai ter esse espírito de mãe, assim. E é sabe? bom ter alguém assim por perto, né? É muito bom. Uhum. Eu adoro luas em água, assim. Mas é porque eu tenho lua em peixes. Então, eu acabo me dando bem com esses daí também. Não tá ferrado, tá tudo certo com você, viu? Calma, Thiago, tá tudo bem Thiago, agora. A gente adora você, Thiago. Desculpa retornar esse assunto, mas eu aprendi que nessa questão de match astrológico, é muito mais fácil você se dar bem com pessoas que têm no mapa dela signos que você tem no seu mapa, porque ela consegue te entender e vice-versa, do que se você ficar com uma pessoa que não tem nenhum signo que você tenha no mapa. Isso é verdade, Masumi? Facilita ter, porque você vai ter aqueles pontos de sintonia novamente. Então, assim, a assinatura é um pouquinho mais complexa do que só o signo, tá? Tipo, eu tenho lua em touro, então vou me dar bem com alguém que tem sol em touro. É um pouco mais... Porque o match ideal seria o quê? A lua dando match com o sol e vice-versa, dos dois. Você jura? Seria o match ideal, mas eu já vivi isso, minha gente, não foi bem assim. Eu segui essa teoria e falei, não, foi legal, você sente uma conexão incrível, só que assim, de novo, o relacionamento é uma escolha, né? Você precisa estar disposto. Não é só isso. Eu já Não tinha uma é só pessoa isso. assim, só que era hétero. Não, funcionou. Gente, com isso, encerramos o nosso terceiro programa Bem Bruxonas. Queria agradecer a audiência. Lembrar que você pode mandar suas dúvidas, críticas, sugestões pelas redes sociais do M de Mulher, no Facebook, no Twitter, no Instagram. Siga a Masumi no Instagram. Qual é o seu Instagram, Masumi? Astro Masumi. Masumi com S só, tá, gente? E você pode me seguir no Instagram também. Eu sou a Ligia.Helena com H. E o Lucas você segue no... Twitter, @ciumento. É isso aí. Semana que vem a gente tá de volta aí com mais novidades astrais. Lua minguante em peixes. Lua minguante em peixes. O que será que isso quer dizer? Pense nisso. Não passa lá. A Não, Masumi não. sempre termina os programas com uma bomba, né? Sem spoiler, fica com essa. Lua minguante em peixes. O que será de nós? Um beijo e até a semana que vem. Tchau. Tchau, tchau.